E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Sexto ano, a gente está aqui para ter mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, a gente vai continuar o tema da aula passada, ok? Mas eu só vou dar uma recapitulada na aula passada. Na aula passada, a gente viu um pintor que se chama René Magritte, né? Esse pintor ele é belga. E esse pintor, ele vai pintar um quadro que se chama A Chave dos Sonhos. Nesse quadro, A Chave dos Sonhos, ele vai pintar 4 objetos. Esses 4 objetos, para a gente, são muito conhecidos, né? Uma bolsa, um canivete, uma folha e uma jaca. Esses 4 objetos que ele pinta, ele vai colocar nomes diferentes do que eles normalmente possuem. A bolsa vai se chamar o céu. O canivete vai se chamar o pássaro. A folha vai se chamar a tábua e a jaca vai se chamar a esponja. Então, olha só, esses 4 objetos ele vai colocar outros nomes do que eles realmente costumam ter. Quando ele faz isso, ele está afirmando, né, que os objetos eles não são casados com seus próprios nomes. Tá? Ele fala que os objetos eles necessariamente não precisam ter os nomes que a sociedade os colocou. Ele acha que existem palavras que podem nomear alguns objetos de uma forma bem melhor, certo? Então ele acredita nisso, ele acredita que algumas palavras podem, né, podem nomear alguns objetos de uma forma bem mais apropriada. E é isso que ele faz nesse quadro. É, não necessariamente a gente precisa concordar com essa visão, certo? Então a gente não tem que concordar, tem que afirmar, mas está tudo errado os nomes das palavras, a gente tem que mudar tudo, está tudo errado. Não, tá? A gente não precisa concordar, é apenas uma visão que ele quer demonstrar para quem está vendo a sua obra, tá? Né, então ele afirma que os objetos eles não são casados com seus nomes, né? Que a gente pode encontrar outros nomes que sirvam até melhor para eles. Isso mostra que ele tem uma outra visão em relação às palavras, que não as utiliza para organizar o mundo, mas sim para mostrar que o nome de cada objeto poderia ser outro se as pessoas tivessem decidido de outra forma. Então essa é uma outra visão em relação das palavras, né, e a função que elas têm, ok? Então isso para a gente relembrar um pouquinho da aula passada. E na aula passada eu peço para vocês fazer uma atividade que vocês iam escolher 3 objetos, né, que estão aí onde vocês estão estudando, seja no quarto, na sala, na cozinha, sei lá onde vocês estão estudando. Vocês pegariam 3 objetos, que, né, eles já possuem um nome, e vocês mudariam o nome desses objetos. Vocês iam colocar nomes, né, que vocês acham que combinam mais. Por exemplo, na aula passada eu dei o exemplo da caneta. A gente pode mudar o nome da caneta para, sei lá, deixa eu pensar, pincel, né? Foi esse exemplo que eu dei na aula passada. Vamos pensar, o estojo. A gente pode mudar o nome para porta-caneta. Por que não? Bom, o livro. O livro a gente pode mudar o nome do livro também. A gente pode pôr baú do segredo, certo? Porque sempre no livro tem um final, né? Então, olha só, a gente pode nomear alguns outros objetos ou alguns outros seres vivos, enfim, a gente pode mudar, a partir dessa visão, né, do René Magritte, está falando que a gente pode mudar o nome dos objetos. A gente pode colocar nomes que a gente acha que se assemelham mais com a aparência daquele objeto. Interessante essa visão, não é? Então é isso que eu pedi para vocês fazerem na atividade passada. Alguns me mandaram pelo WhatsApp, outros não. Não tem problema, quem quiser mandar, fique à vontade. Essa resposta não tem uma resposta certa, tá? É uma resposta pessoal de cada um de vocês. Então não tem certo, não tem errado, ok? Bom, na aula de hoje, eu vou pedir para vocês ir na página 14. Na página 14, vocês vão ver aí que tem 4 palavras e 4 espaços em branco. Essas palavras aí, né, elas foram inventadas. Então elas ainda não existem elas não nomeiam nenhum objeto, nenhum ser vivo, elas não nomeiam nada. Elas foram inventadas, tá? Especificamente para essa atividade. Então essas palavras que não nomeiam nada, tá? A primeira aí é retroboscópio,
A segunda é Jabulu Labulu, né? Até difícil de falar. A C, Calabinda. E a D, Zali. Essas quatro palavrinhas aí, vocês vão criar algum objeto, algum ser vivo, alguma coisa que vocês acham que elas podem nomear, tá? Então vocês vão desenhar o que vocês acham que elas podem estar nomeando, tá bom? Ah, mas tio Lucas, eu não sei desenhar, não sei desenhar bem, eu não sou artista igual o René Magritte. Não tem problema, tá? Não precisa fazer um desenho espetacular, uma obra de arte. Eu quero que vocês façam um desenho de algum objeto, de algum ser vivo, de alguma coisa que represente, que essas palavras possam nomeá-los, ok? E continuando essa aula ainda, que não vai ser só isso, vai ser da página 15 também, porque um exercício se relaciona com o outro, então para a gente não perder o fio da meada, a gente vai fazer as duas páginas nessa aula, tá bom? Na número 1, tá? Vai falar assim: agora que você e seus colegas, você e seus colegas devem apresentar os desenhos que foram inspirados nas palavras inventadas na seção entre atos da página anterior. Então, vocês, certo? Vão apresentar o que vocês desenharam. Mas, tio Lucas, a gente não está na escola, como que a gente vai apresentar? Simples, pelo grupo de WhatsApp de vocês. Assim que vocês fizerem essa atividade, vocês vão compartilhar o desenho de vocês, tá? No grupo de WhatsApp. Tio Lucas, mas eu tenho vergonha. Não tem problema, agora não é hora de ter vergonha, tá? Vocês vão desenhar, vocês vão tirar uma foto e compartilhar no grupo de WhatsApp de vocês. E aí depois, logo em seguida, vocês vão responder as seguintes perguntas. Letra A. Os desenhos feitos para cada palavra se parecem? Ou vamos pensar, o que a Isabela fez na letra A parece com o desenho que o Matheus fez? Certo? Vocês vão comparar todos os desenhos, né? Assim que vocês tiverem todas as que todo mundo tiver mandado, vocês vão fazer as comparações dos desenhos. Elas se parecem? Por exemplo, a letra A parece, a letra B parece, a letra C parece. Certo? Vocês vão fazer essas comparações. Depois, ainda na mesma pergunta, mesmo sendo diferentes, há algo em comum entre eles? Então, mesmo que os desenhos ficaram diferentes, certo? O seu desenho, todos os desenhos da sala, né? Provavelmente eu acredito que eles vão ficar diferentes uns dos outros. Mas há alguma coisa em comum entre eles? Se sim, qual é? Tá? Então, eu quero que vocês desenhem, compartilhem o desenho de vocês no grupo de WhatsApp para responder essa questão. Se eles são, né? Se os desenhos feitos para cada palavra se parecem e se há alguma coisa em comum entre eles. Beleza? Na letra B, fala assim: o que foi representado mais vezes para cada uma das palavras? Objetos ou seres vivos? Então, para a palavra calabinda, ela foi representada mais como objeto ou como ser vivo? A palavra retroboscópio, ela foi apresentada mais como objeto ou como ser vivo, certo? Então, na número 1, eu preciso de verdade que todos compartilhem os seus desenhos, né, com o grupo da sala, para que todo mundo consiga fazer, tá bom? Então, preciso muito, muito da colaboração de vocês para fazer esse exercício. Na letra B, tá assim: siga pensando na importância das palavras e no fato de que tudo que nós, seres humanos, conhecemos e criamos ao longo da história recebeu um nome em algum momento. Então continue pensando nisso. De tudo que foi criado pelo ser humano, em algum momento ele teve que ser nomeado. Geralmente, cada pessoa ganha um nome logo que nasce. Será que isso é muito importante? Vamos pensar sobre isso? A letra A. Como seria não ter um nome? Para vocês, como seria não ter um nome? Já pararam para pensar nisso? Se a gente não tivesse um nome, se eu não me chamasse Lucas, se vocês não tivessem o nome de vocês, já pararam para pensar como seria isso? Certo? Quero que vocês reflitam e respondam essa pergunta. Como seria não ter um nome? Tá? Na letra B. Que problemas alguém poderia ter por não ter um nome ou por não se identificar com o nome que recebeu?
Mais uma questão aí. Que problema, né, alguém poderia ter por ela não ter um nome ou ela não se identificar com o nome que recebeu? Quais os problemas seriam que essa pessoa teria? Mais um questionamento. E letra C. Como seria escolher um nome para si mesmo ou para outra pessoa? Como seria escolher um nome para si ou para uma outra pessoa? Já pararam para pensar sobre isso? Então, na número 2, essas respostas vão ser pessoais de vocês. Como eu disse, não vai ter resposta certa ou resposta errada. É uma resposta pessoal de cada um de vocês. Mas não quero que façam de qualquer jeito. Reflitam sobre isso, de verdade. Se perguntem, né? Coloquem-se no lugar. Imagina, como seria não ter um nome? Né? Que problema eu teria se eu não tivesse meu nome, se eu não tivesse nome? E, né, e como seria, né, o nomear, né, dar um nome para si mesmo, ou dar um nome para uma outra pessoa? Reflitam sobre isso, certo? Cheguem a essa conclusão aí. Mas é uma resposta pessoal. E por fim, no número 3, agora, pensando nessa pergunta, escreva um microconto com o seguinte tema: As Aventuras da Pessoa Sem Nome. Então vocês vão escrever um microconto. O que é um microconto? Microconto ou nanoconto é uma história escrita com um número restrito de caracteres ou palavras. Muitas vezes um microconto não tem mais do que uma linha. Olha só, então é pequenininho, certo? Então vocês vão escrever um microconto e ele não pode ter mais do que 30 palavras. Então, escolham bem as palavras que vocês vão usar. Vocês vão escrever uma historinha que não pode ter mais de 30 palavras, porque ela é um microconto, com o seguinte tema: As Aventuras da Pessoa Sem Nome. Ok? Desculpa, pessoal. Então vocês vão escrever, né, esse microconto, As Aventuras da Pessoa Sem Nome. Como que seria, né, um dia, sei lá, de uma pessoa sem nome? O que pode acontecer com ela? O que ela pode fazer? Imaginem, certo? Imaginem uma pessoa sem nome, imaginem algo, né, que vai acontecer com ela. Certo, pessoal? Então, só para recapitular, vocês vão fazer um desenho, né, para nomear as palavras ali que não nomeiam nada. Vocês vão compartilhar esse desenho no grupo de WhatsApp, né, para responder a número 1. A número 2, vocês vão colocar respostas pessoais sobre as perguntas que estão ali. E na número 3 também vai ser um microconto pessoal, certo? Com o tema As Aventuras da Pessoa Sem Nome. Certo, pessoal? Quando vocês fizerem, se quiser, pode me mandar, tá? No meu WhatsApp. Ou se quiser fazer um grupo de WhatsApp para filosofia, vocês que sabem. Ok? Então, bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição no Facebook, no WhatsApp ou até mesmo no WhatsApp, certo? E bons estudos, certinho, pessoal? Até mais!